Economia no contexto certo. Boa noite, Brasil, ouvintes da Jovem Pan. Bem-vindos a mais um Sextouro, resumo da semana econômica no contexto certo. Foi uma semana de muitos recordes para nossa bolsa. Touro de ouro atrás de touro de ouro. Além do fluxo estrangeiro que está entrando na B3, o salto de Flávio Bolsonaro nas pesquisas. Numa das pesquisas que é muito importante para o mercado, a Atlas Intel foi o motor impulsionador dessa alta. O recuo de Trump ao impor a tarifa global de 10% e não 15%, como ele tinha ameaçado, também ajudou nossa bolsa. Sem contar que saíram estudos mostrando que Brasil e China estão entre os maiores beneficiados do cancelamento das taxações que o Trump estava colocando o mundo afora. Foi a justiça americana que cancelou. Aqui a bolsa foi bem, mas lá fora a semana começou feia, com o estudo da Citrine Research que ateou pânico entre os investidores, mais uma vez, ao indicar que o sucesso da inteligência artificial poderia levar ao desemprego em massa nos Estados Unidos, a queda do consumo e ao encolhimento do PIB. A Nvidia teve um resultado recorde, mas também não convenceu, não animou o suficiente. O mercado está frágil, com medo, por não saber quanto as empresas que estão investindo trilhões de dólares em inteligência artificial vão valer daqui a 2, 3 anos. As ameaças de Trump contra o Irã também pesaram nos mercados lá fora. Vamos para os pontos que eu separei para o Sextouro de hoje. Primeiro ponto, Taxade, o homem imposto ataca de novo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou mais aumento de imposto. E não foi pouco não. Agora, ele elevou o custo de importação de cerca de 1.000 itens de uma vez só. Bens de capital, informática, telecomunicações, eletrônicos, telefones, freezers, painel de LED. Parece piada, mas o Taxade garante que não vai afetar os preços. Que a medida só atinge as empresas estrangeiras que não produzem aqui e que é para proteger a indústria nacional. Que é mentira dizer que vai encarecer as coisas. Falando difícil, ele disse que não é arrecadatório, é regulatório. Ou seja, ele quer convencer a gente que vai gerar 14 bilhões de reais de receita, mas não é para arrecadar. Vamos combinar uma coisa básica de economia. Se você aumenta o imposto de importação, você aumenta o custo de entrada do produto no país. Se aumenta o custo, alguém paga. Ou o consumidor paga mais caro, ou a empresa reduz margem, o que quase nunca acontece. Outro ponto de vista, presta atenção. Se aumenta o custo do produto importado, o produto nacional pode subir o preço, porque não tem mais a concorrência a preços baixos. Isso a gente aprende no primeiro ano de economia. Mas se você não domina os fundamentos básicos da economia, isso você vai entender. Não existe almoço grátis, muito menos um imposto mágico que arrecada 14 bilhões de reais e ninguém sente. Segundo ponto, SUS do transporte. O presidente Lula quer colocar no plano de governo a criação de um sistema único de transporte público para garantir tarifa zero no Brasil inteiro. A ideia é começar a tramitar imediatamente e levar o tema direto para o palanque. O custo estimado é de 65 bilhões de reais por ano. O Ministério da Fazenda de Fernando Haddad estuda como será a engenharia desse negócio. Uma das propostas prevê que empresas paguem entre 100 e 200 reais por funcionário para criar um fundo bilionário. Traduzindo, mais uma conta para o setor produtivo. Em ano eleitoral, promessa é música para os ouvidos. Mas no fim do mês, alguém vai pagar a conta. E a pergunta que não quer calar é simples e explosiva. O SUS do transporte é política pública ou a campanha vai ser mais uma fatura altíssima para as empresas? Terceiro ponto. Plano de saúde salgado. Quase 60% dos brasileiros já deixaram de usar plano de saúde por causa do custo, do preço. É isso aí. Num país onde a saúde pública empurra o cidadão para o plano privado, quem pode paga um seguro de saúde próprio. Segundo o relatório global sobre saúde corporativa em 2026 da Holden, 59,2% dos brasileiros afirmam que já deixaram de procurar atendimento médico por causa do preço. E veja que tristeza, o sistema público, o Sistema Único de Saúde, o SUS, muitas vezes é lento e sobrecarregado. Por isso, milhões de pessoas recorrem ao plano de saúde privado como alternativa. Mas agora, o plano também está ficando caro demais. Ou seja, o brasileiro que fugia da fila do SUS agora começa a fugir do boleto do plano e volta para a fila do SUS. Quarto ponto, desemprego maquiado.
Alerta no radar da economia brasileira. O desemprego está na mínima histórica, 5,3%. A massa salarial cresceu 6,4% ao ano. Pode até parecer que o Brasil está indo bem, mas não na opinião do Citigroup. Ele disse para os investidores tomarem cuidado, porque isso pode ser uma ilusão. E você? Você acha que o Brasil está bombando? Enquanto alguns comemoram o menor desemprego da série, o PIB perde força trimestre depois de trimestre. Cresceu 1,5% no começo de 2025, depois 0,3%, depois 0,1%. E os indicadores recentes mostram que estaria praticamente estagnado. Aliás, o IBCBR, que é uma espécie de prévia mensal do PIB, recuou, encolheu 0,2% em dezembro. O que está acontecendo é que parte da queda do desemprego não veio de mais vagas criadas, e sim de menos gente procurando trabalho. Houve queda de um índice que se chama participação da população. Se a participação tivesse ficado estável, o desemprego seria 5,9%, não 5,3%. Outro sinal amarelo. A massa salarial subiu e o consumo desacelerou. Isso mostra que o crescimento da massa salarial está vindo de aumento de salário de quem já está empregado e menos da criação de novos postos de trabalho. E sem geração forte de vagas, o consumo perde tração. A leitura do Citi é direta. A economia já está desacelerando e o mercado de trabalho pode ser o próximo a sentir. O número cheio pode até parecer bonito, mas por baixo do capô o motor está perdendo potência. Quinto ponto, Flávio vira o jogo nas pesquisas. A temperatura política subiu e muito nessa semana. Duas pesquisas importantes colocaram Flávio Bolsonaro numericamente à frente de Lula no eventual segundo turno. Segundo o levantamento da Atlas Intel em parceria com a Bloomberg, o Flávio aparece com 46,3% contra 46,2% do Lula. Já a Paraná Pesquisa abriu mais, mostra Flávio com 44,4% e o Lula com 43,8%. É empate técnico, tudo bem, mas o dado político é claro. Houve uma inversão de tendência brusca. Em dezembro, o Lula tinha 12 pontos de vantagem frente a Bolsonaro. Em menos de 70 dias, o cenário virou. O que antes era vantagem confortável virou disputa voto a voto. Ao mesmo tempo, a aprovação do governo não para de recuar. O Flávio cresce, se consolida no eleitorado bolsonarista e tenta conquistar os eleitores de centro com um discurso mais moderado e acenos estratégicos. E o mercado financeiro gostou, porque enxerga um eventual governo mais alinhado à agenda liberal, como mais responsabilidade fiscal, reformas estruturais e ambiente pró-negócios. Sexto ponto, luz mais cara. Prepara o bolso, a conta de luz pode subir até o dobro da inflação em 2026. A projeção é de alta de 5,5% até 8%, enquanto o Banco Central está estimando que a inflação vai ficar em 3,9% esse ano. Ano passado, a energia já tinha subido 12%. Foi a maior vilã do IPCA, que é a inflação oficial do Brasil. E por que continua subindo a energia? Primeiro, o nível dos reservatórios está muito baixo. Menos água significa mais termoelétrica ligada. E termoelétrica é energia cara movida a gás. Custo alto vai direto para a sua fatura. Mas tem um segundo ponto, e é aqui que começa a polêmica. A conta de luz carrega quase 50 bilhões de reais em subsídios, em incentivos para fontes renováveis, descontos para setores específicos e políticas públicas diversas. Muitas dessas políticas são importantes, claro, mas deveriam estar no orçamento da União, dentro do arcabouço fiscal, transparentes, discutidas no Congresso. Mas é claro que não, elas estão embutidas na sua conta de luz, na nossa conta de luz. Ou seja, em vez do Tesouro bancar essa conta, quem paga é você no boleto de energia. É um imposto invisível. Não aparece como imposto, mas pesa como imposto. Energia mais cara significa mais custo para a indústria, comércio mais caro, serviço mais caro. No fim da cadeia, tudo pressiona os preços. E você, consumidor, paga duas vezes, na conta de luz e na inflação. Se nada mudar, em 2026 já começa com um choque silencioso no bolso dos brasileiros. Sétimo ponto, inadimplência bate recorde. A
Atenção, a conta do juro alto começou a chegar. Segundo o Banco Central, a inadimplência no crédito livre subiu para 5,5%. É o maior nível desde 2017. Recorde da série histórica que começou em 2011. Com a Selic em 15%, não tem milagre. Os juros ficaram altos por muito tempo e agora as famílias e as empresas estão sentindo. O crédito caiu quase 19% em janeiro. A média dos juros no crédito livre está em 47,8% ao ano, quase 50%. O spread bancário subiu, aumentou, ou seja, menos dinheiro disponível, mais caro e mais difícil de pagar. E quando o uso do rotativo do cartão e do cheque especial começa a crescer, é sinal de aperto forte no orçamento das famílias. O Banco Central já sinaliza possível corte de juros agora lá em 18 de março, deve cortar 0,5%, está precificado. Mas a política monetária tem defasagem, demora para fazer efeito na economia. O aperto monetário de ontem, os juros altos de ontem viraram inadimplência hoje. A pergunta que não quer calar é: estamos vendo o pico antes da melhora ou o começo de um problema muito maior que pode virar um pesadelo? Porque quando a inadimplência sobe dessa maneira, não é só estatística, é o consumo travado, é a empresa sufocada, é a economia perdendo força. E pra semana que vem vai ter PIB no Brasil, vai ter payroll nos Estados Unidos, o pai de todos os indicadores econômicos do mundo, os dados do emprego do cidadão urbano americano. Vai ter a reunião da OPEP sobre a produção de petróleo. Será que eles vão cortar a produção ou vão aumentar? Além de balanços que vão sair na temporada de balanços. Eu sou Pablo, boa noite e um lindo fim de semana em família. Ai, Torinho! Ai, Torinho! Economia no contexto certo. Certo!